Uma ótima tarde a você. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR nesta quarta-feira. Você acompanha o nosso sinal em todo o Brasil pelas antenas parabólicas. Acompanha também pelo portal sba1.com, pelo Facebook, pelo YouTube e também por TVs por assinatura, como a Claro TV, a NET TV e a Nel TV, transmitindo para o Brasil e Paraguai. A partir deste momento, você tem o sinal aberto no Mato Grosso do Sul com a TV Imaculada Conceição, que está linkada conosco. E eu começo o programa de hoje falando a respeito de alguns efeitos dentro da cadeia produtiva. E um deles é a relação de fechamento de plantas frigoríficas lá nos Estados Unidos. A Covid-19 tem trazido esse impacto para os norte-americanos. Os Estados Unidos já são o país com o maior número de infectados e que tem, claro, os maiores impactos humanos também. Isso faz com que se reduza bastante as atividades por lá. E a indústria frigorífica também paralisou. E isso tem gerado aqui resultados no Brasil e este é o assunto desta entrevista que foi realizada pelo repórter José Cunha. A crise mundial provocada pela pandemia do novo coronavírus tem preocupado o Ministério da Agricultura com relação ao fechamento de alguns frigoríficos nos Estados Unidos. A respeito desse assunto, vou conversar com o Caio Rossato, que é consultor de pecuária. Eu gostaria de saber, Caio, até que ponto isso impacta nas exportações de carne brasileira? O fechamento das plantas no mercado externo impacta de maneira positiva, onde cria a possibilidade da gente entrar nesses novos mercados, entrar absorvendo os países que eram importadores desses países, né, igual os Estados Unidos. Então, vai ser um gargalo muito grande para o Brasil cobrir essa brecha e esperamos que o coronavírus também não impacte de modo direto, como nos Estados Unidos, arcando prejuízos na mão de obra, né, muita gente doente, e isso pode ajudar, contribuir para que a gente aumente o volume de exportação ainda mais esse ano. Caio, a ministra tem conversado com especialistas do mercado internacional para saber onde mais o Brasil pode se inserir nesse mercado. Quais são as expectativas a respeito dessa demanda que provavelmente deve vir por aí? A expectativa que muita ministra tem observado também é que a gente possa equilibrar na balança hoje e enviar produtos que normalmente o brasileiro não consome, né? Então, mercados que processam a carne, que fazem hambúrguer, embutidos, é uma grande oportunidade para o Brasil hoje, né? Então, se a gente começar a pensar que o Brasil pode virar a chave e começar a aumentar de 20% para 30%, 40% do volume produzido, começar a ser exportado, isso começa a contribuir para que o valor da arroba seja mais premiado, né? Mais bem pago, no caso. E isso muda alguma coisa nas exigências dos frigoríficos brasileiros? Com certeza. Os frigoríficos eles começam agora a permear essa situação e até premiar animais de acordo com essas especificações do mercado externo. Tá? É um padrão de exigência menor do que o mercado interno, com certeza, o que é também uma oportunidade também para o pecuarista que não tem uma qualidade muito para atender o mercado interno e acaba conseguindo posicionar esses animais aí para essas indústrias. O que dá para a gente dizer em relação a essas oportunidades? Quais seriam os países que poderiam absorver essa demanda? Hoje, a gente tem alguns países já que estão, né, em volume de exportação aumentando muito. O Chile, por exemplo, o Chile ele tem uma capacidade de absorver animais jovens, né, diferente do que a gente tem como meta. Eles querem mais um animal jovem e não precisa tanto de acabamento do que aqui a gente... Normalmente o mercado interno absorve novilha, né, vaca, enfim, um boi bem acabado, castrado até normalmente. Mas esse mercado ele vai ser ajustado agora, com certeza. O foco no boi vai ser um pouco maior. Agora, Caio, é claro que o mercado está instável no momento, né? Os produtores precisam ter muito cuidado com isso, né? Sim, como é um cenário muito novo, a gente tem orientado tanto os pecuaristas quanto as indústrias para que se mantenham sempre em muita cautela, né? A gente sabe quanto que o mercado externo é especulativo, ele gera contratos e derruba de um dia para o outro. Então, isso faz com que a gente tenha realmente um pouco de receio no momento tanto de adquirir os animais quanto também de realizar a venda por parte do pecuarista. Então, o pecuarista hoje, que tem seu plantel, que tem os animais prontos, ele tendo uma margem, ele pode escalar seus animais sim, tá? A gente não espera que
que haja grandes diferenças no valor da arroba, porque o mercado interno ele agora está aquecido, mas a médio e longo prazo essa recessão pode vir com muita força, né? E isso aí pode impactar sim no consumo do mercado interno. Então é um momento de aguardar, de não fazer grandes volumes de negócio, mas que sim de tentar trabalhar a curto prazo somente, né? Médio e longo prazo eu acho que tem que esperar um pouco para ver o que vai acontecer no caso do coronavírus. Agora, Caio, a respeito daqueles produtores que travaram as negociações mais para o final do ano, dá para fazer uma projeção? Eles conseguirão realmente manter esses negócios? Com certeza, a indústria ela trabalha sempre no mercado futuro, né, fazendo no termo ou no mercado futuro ou somente no físico, ela trabalha no mercado futuro para que ela consiga garantir esses preços para o pecuarista. A indústria em nenhum momento ela vai perder. Se a arroba lá na frente tiver R$160 e ela estiver pagando nos contratos a 190, ela tem como ferramentas de travar isso aí no mercado futuro e ela não sai prejudicada. Então, o pecuarista pode ficar tranquilo que se está no contrato ela vai cumprir. Agora, o que a gente sempre fala, hoje é o momento da gente trabalhar no mercado futuro, o pecuarista em si, trabalhar com essas ferramentas de mercado futuro, porque ele vai garantir que você não fique à mercê do mercado, né? Mas para isso precisa conhecer muito bem o custo fixo da arroba produzida. Se conhecer o seu custo da arroba produzida, vai para o mercado futuro, procura uma empresa especializada que você trabalha esse ano com certeza mais tranquilo. Tá certo, Caio. Então, mesmo diante dessa crise, dá para tranquilizar aí os produtores, os pecuaristas, que realmente o mercado deve se manter, as expectativas são boas aí para o restante do ano. As expectativas elas ainda são boas, né? A gente vinha um mercado muito aquecido, a economia recuperando, em expansão, e isso com o coronavírus foi derrubado, né? Então a médio e longo prazo a gente espera sim que haja um crescimento por parte do consumo. Não dá para segurar ainda, mas eu acho que é um bom ano, principalmente para o pecuarista trabalhar com outras ferramentas que eles não está acostumado. Ele trabalhando no mercado futuro, trabalhando com boas parcerias com o frigorífico, com certeza ele pode ficar tranquilo para esse ano. A gente não precisa ficar nervoso, não nesse momento. Tá certo, então, Caio, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Conversei com o Caio Rossato, consultor de pecuária, falou um pouquinho sobre as expectativas, né, e a respeito do mercado internacional da carne bovina brasileira. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Ainda hoje eu faço uma entrevista com Lígia Pimentel, da Agrifato. Ela fala sobre o mercado do boi gordo, fala sobre cotações, indicador e cotações, principalmente no estado de São Paulo, e também do lançamento do seu livro, que será no final do dia, nesta quarta-feira. E o Agricultura BR traz em destaque agora como é que vem se comportando soja no mercado norte-americano. Você acompanha comigo os dados agora de negociação. Nós temos aqui as posições de curto prazo em mais um dia de queda. Não tem realmente parâmetros para elevação com soja em Chicago. Posição de maio vem a $8,40 o bushel, vai perdendo 0,6%, quase 0,7% agora, queda forte para a posição de maio. Julho também perde, vem para $8,49 mais 6. Agosto, $8,52 mais 6. Setembro, $8,54 mais 6 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago, é o que a Agricultura BR vai trazendo para você. Outra informação importante quando a gente fala de soja é que China, principalmente, que é onde está depositada a maior parte das esperanças ali dos norte-americanos que trabalham com soja, não tem feito aquisições da oleaginosa. Tem comprado trigo, tem comprado até outros produtos. Essa semana já tivemos 2 avisos, pelo menos, de compra de alguns cereais, mas não de soja. O assunto agora é dólar. Vamos saber como é que vem o dólar agora operando no Brasil. Nós temos o dólar comercial a R$ 5,26 mais 4, alta forte, até porque o mercado financeiro está nervoso, alta de 1,42% neste momento. E é sobre esse mercado financeiro mais nervoso e como que ele vai afetando claramente aí os negócios também aqui no Brasil com as commodities agrícolas, que eu converso com Sara Kirchhoff, que fala ao vivo, direto dos estúdios do Canal do Boi, na BBM em São Paulo. Sara, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, uma quarta-feira marcada aí pelo chamado movimento de aversão ao risco, né? Quando o mercado fica justamente nervoso, como você estava bem colocando. Ontem a gente falava, né, de um dólar mais estável durante a terça-feira, da Bolsa em alta, inclusive o Bovespa ontem chegou a ficar acima do patamar dos 80 mil pontos. Na semana passada o índice teve uma recuperação no acumulado das 4 sessões acima de 11%. Ontem fechou o dia um pouquinho abaixo desse patamar dos 80 mil pontos, mas ainda assim seguindo o movimento de alta que foi observado na última semana. Mas hoje essa movimentação é diferente e o Ibovespa, claro, acompanha também as bolsas ao redor do globo, né? Bolsas de Wall Street e de outros lugares aí que acabam servindo como uma referência e um parâmetro para a gente aqui no Brasil. Nesse momento, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, vem em queda de 2,15% aos 78.199 pontos, uma queda considerável aí para o dia de hoje, mas bem menor do que, por exemplo, as valorizações que a gente observou na última semana. Teve alta de 7% no dia, mas ainda assim um movimento considerado de aversão ao risco, mercado mostrando esse certo nervosismo por não saber ainda mensurar os impactos econômicos aí que o coronavírus pode trazer. Você falou lá no início do programa das mortes nos Estados Unidos, né, dos números crescendo, então essa instabilidade, essa falta de entendimento de até onde que isso vai dar, acaba deixando o mercado nesse movimento aí bem volátil, que é o que a gente está vendo hoje mais uma vez. Os investidores também do mundo inteiro estão hoje de olho nos balanços trimestrais das empresas dos Estados Unidos, que começaram a ser apresentados agora essa semana e que vem trazendo aí com eles os principais impactos do coronavírus lá na economia dos Estados Unidos, né, nas empresas dos Estados Unidos e, consequentemente, também na economia, na maior economia do mundo, né, que a gente está falando. Então, esses dados também acabam reforçando esse movimento de aversão ao risco. Outra informação que foi divulgada durante a manhã de hoje, que vem lá de fora dos Estados Unidos, é que as vendas no varejo lá do país norte-americano registraram a maior queda, uma queda recorde, para o mês de março, claro, por causa dos impactos do coronavírus. A queda foi de 8,7%, maior queda então desde o início da série do governo norte-americano, que começou lá em 1992 e não pode ser diferente, né? Esses impactos, eles acontecem, não tem como fugir disso e depois os governos vão correndo atrás do prejuízo para recuperar a economia. Então hoje o cenário é esse, por enquanto, dólar em alta e Bovespa em queda, e também teve uma informação divulgada essa semana em relação ao Fundo Monetário Internacional, falando da economia global desse ano, mas desse ano, claro, mostrando esse cenário que a gente está vendo, mas mostrando recuperações boas para o ano que vem, que vai inclusive ao encontro do relatório Focus, aí falando internamente do Brasil, que a gente falou lá na segunda-feira sobre o relatório do FMI. Eles dizem que a pandemia do coronavírus deve levar a economia mundial esse ano a registrar o pior desempenho desde a Grande Depressão em 1929. Conforme o Fundo Monetário Internacional, o Produto Interno Bruto Global deve registrar um recuo de 3% nesse ano, recuo de 3% esse ano, em função dos impactos do coronavírus. Agora, a boa notícia é essa expectativa de retomada, né? O quadro para esse ano, conforme o FMI, ele mostra essa retração aí na economia, mas para o ano que vem, ele aponta que o PIB global deve avançar 5,8%, quase 6% de alta para o PIB global no ano que vem. E aqui no Brasil, eles esperam um avanço em 2021 de quase 3% no PIB, Produto Interno Bruto, um avanço de 2,9% depois de uma retração que deve ser observada esse ano. Como a gente falou, né, vai ao encontro daquilo também que o relatório Focus está mostrando para a nossa economia, uma retração para esse ano, seguindo outros países aí ao redor do globo, mas uma recuperação para o ano que vem. Tanto que o relatório Focus veio durante várias semanas mostrando uma tendência de alta do PIB em 2021 de 2,5%. Vinha nessa toada aí por várias semanas, 2,5% de avanço para o PIB em 2021, e essa semana eles elevaram esse avanço para 2,70%. E o FMI está falando em uma alta de quase 3%. Então, os órgãos aí mostram uma sinergia, né, os nacionais e também internacionais,
mostrando que a economia esse ano, claro, vai sofrer, está sofrendo os impactos do coronavírus, mas que a retomada deve ser rápida e assim esperamos. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui ao vivo dos estúdios da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Fabiano, é com você. Obrigado, Sara. Obrigado pela participação. Por aqui o Agricultura BR agora traz os números para a soja negociada nos portos do país. Você acompanha comigo que os valores hoje vêm retomando o patamar de R$ 102. Se nesta última terça-feira recuou para R$ 100, hoje volta à marca de R$ 102, impulsionado principalmente pelo dólar aqui no Brasil, que vai subindo. Portos de Santos e Paranaguá com referência de R$ 102, de acordo com a Grãos Corretora. E a equipe do Agricultura BR resolveu escolher 3 praças no Brasil para a soja. Pegou uma no estado de Goiás, outra no Paraná e mais outra no estado de Mato Grosso. Qual que é a ideia? Ver como que tem se comportado o preço da soja nessas localidades. E os valores são históricos, a remuneração realmente chama muito atenção. Nós vamos mostrar agora as 3 praças, você acompanha comigo como é que se desenvolveram os valores, né, que nós vamos destacando dia a dia. A primeira é Rio Verde, no estado de Goiás. Você vê aqui o gráfico de linhas mostrando que no dia 16 de março, o valor de referência era de R$ 80 a saca. No dia 24 do mês passado, chegava a R$ 84 por saca. No dia 30, fechava o mês a R$ 86. No dia 7 de abril, chegou ao pico de preço, R$ 88 por saca. Nesse dia 14, vindo para R$ 87 a saca de 60 quilos. Uma alta aqui na apuração na Praça de Rio Verde de R$ 7 para os valores, ou 8,8% de alta em 30 dias em Rio Verde, no estado de Goiás. Destaco agora uma praça no estado do Paraná. Tem alta também, não é tão expressiva como em Goiás, mas é uma alta também importante. Veja só. No dia 16 de março, em Londrina, no estado do Paraná, de acordo com o Deral, o valor era de R$ 83 a saca. No dia 24 de março, R$ 86 por saca. Dia 30, chegava a R$ 85. Dia 7, recuperava um pouco, vindo para R$ 85,50. E nesse dia 14, fechando em R$ 85 a saca, uma diferença de R$ 2 positiva, uma alta aí de 1,8% nessa praça paranaense, Londrina, tradicional praça de negócios. Sigo agora trazendo a última escolha nossa aqui, que a nossa equipe selecionou. Estado do Mato Grosso, vamos ver qual que é a praça que está selecionada. É Rondonópolis, Rondonópolis ao sul do estado do Mato Grosso. Um importante entrocamento ali dentro das questões que são ligadas à logística. Você vê que a alta também é bem determinante. No dia 16 de março, o valor de R$ 82,50. No dia 24 do mês passado, chegava a R$ 89 a saca. No dia 30 de março, R$ 88 por saca de 60 quilos. 7 de abril alcançou o pico de preços a R$ 93 por saca e agora, dia 14, R$ 91,50. Temos uma alta aqui de 9,1%, de acordo com os números do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Vamos falar agora de índice de preços, porque o Grupo Alimentação teve destaque. Quem fala sobre o assunto é Sara Kirchhoff, que volta aqui ao Agricultura BR. Sara. É isso mesmo, essas informações, esses índices foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas e o Grupo de Alimentação, então ele foi em destaque dentro do Índice Geral de Preços 10, o IGP-10. De um modo geral, né, o IGP-10 ele registra um avanço agora no mês de abril de 1,13%, depois de uma aceleração do mês de fevereiro, do mês de março, aliás, de 0,64%.
ou seja, praticamente o dobro de valorização, isso falando do índice de uma forma macro, né, de todo o índice geral de preços 10 da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Já dentro desse índice, o índice de preços ao produtor, que mede a variação dos preços no atacado, responde por 60% do índice geral, ele passa a subir agora no mês de abril para 1,52%, depois de uma aceleração abaixo de 1% registrada anteriormente. Já no índice macro, o índice geral de preços, houve aceleração nos preços tanto no atacado quanto no varejo, de acordo com a informação da FGV. O destaque para essa leitura também veio do grupo de matérias-primas brutas, né, falando dos preços do IPA, matérias brutas que passou de uma alta registrada de 2,30% no mês de março para um ganho de quase 5% agora no mês de abril. E esse grupo, ele foi impulsionado principalmente pelos itens do minério de ferro, soja e também café. Então, com uma aceleração de quase 5% no segmento agora no mês de abril. Pressão dos preços para o consumidor também colaborou para esse resultado do mês de abril, com o índice de preços ao consumidor, que é o chamado IPC-10. Ele responde por 30% do índice geral e passou a subir 0,33% no mês de abril, depois de uma leve variação negativa registrada no mês de março de 0,03%. Destaque então do IPC, né, do grupo de alimentação, como você falou. Ele ampliou de uma alta que já veio no mês de março de 0,54% para uma alta de 1,5%, 1,44% agora no atual mês. Movimento impulsionado por um salto de quase 12% no preço de hortaliças e também legumes, ante um ganho de 5,57% no mês anterior, ou seja, ele já vinha com uma valorização significativa no mês de março, de quase 6% aqui, como eu falei, e agora avança quase 12%, impulsionando o grupo de alimentos que faz parte do índice da FGV. Já o índice nacional de custo de construção, ele acelerou a alta de 0,29% em abril, depois de ter registrado um resultado muito parecido no mês de março, de 0,26%. Lembrando que o IGP-10, ele calcula os preços ao produtor, consumidor e também na construção civil, no tempo, aí no período que vai entre os dias 11 do mês anterior até o dia 10 do mês referência, seja agora do mês de abril. Então, mostrando essa aceleração para o grupo de alimentos, como a gente falou, bem considerável nesse período e fazendo com que o índice, de um modo geral, tenha uma alta de 1,13%. Informações divulgadas hoje pela Fundação Getúlio Vargas. É com você, Fabiano. Obrigado, Sara. Boa tarde, até mais. E por aqui o Agricultura BR destaca o mercado do café, começando pelo Arábica. No mercado futuro, ontem foi Dia Mundial do Café, você teve uma programação mais especial aqui no Agricultura BR. Você pode rever as entrevistas acessando o portal sba1.com. E hoje o Arábica vem em recuperação, pelo menos vinha em recuperação em Nova York, vem com alta. Você vê aqui a posição de maio a $1, 18 centes mais 90 libra-peso. Julho, $1, 19 centes mais 80. Setembro, $1, 20 centes mais 85. E dezembro, $1, 22 centes mais 20 por libra-peso. Hoje negócios em alta com a Arábica em Nova York. Falo do café Robusta agora. Robusta segue com quedas. Essas quedas, elas seguem os fundamentos de mercado, já que Vietnã tem uma grande oferta de Robusta no cenário internacional e o Brasil está totalmente estabilizado com a produção do Conilon no estado do Espírito Santo, que é o maior estado produtor dessa variedade de café. Pois na tela que vem queda, olha, quedas mais expressivas. Maio com $1.142 a tonelada, queda de 1,48%. Julho, $1.180 a tonelada, perde 1%. Setembro, $1.202 a tonelada, recua 0,66%. E novembro, $1.221, perdendo aí 0,57%.
E as situações criadas pelo momento no qual o mundo atravessa a crise criada pelo Covid-19 têm exigido de todos os setores posicionamentos para que faça com que a população, trabalhadores e iniciativas sigam da melhor forma possível. Nós vamos conhecer uma dessas iniciativas agora, que é voltada para o produtor rural, envolve algumas empresas, algumas iniciativas também. E para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar pela internet com o engenheiro agrônomo Dirceu Ferreira Júnior, que fala sobre essas ações que a Bayer tem conduzido aqui no Brasil. Dirceu, prazer falar contigo aqui no Canal do Boi, aqui no Agricultura BR. Como é que funciona essa iniciativa de apoio para produtores neste momento em que o mundo passa por esse problema? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer poder estar falando com vocês aqui no Canal do Boi, tá? Essa situação toda que a humanidade vem vivendo, ela coloca em xeque uma série de segmentos, não só da sociedade, como da nossa economia, né, Fabiano? Então, um dos pontos que a gente percebe hoje em dia é que, independentemente de você estar falando de um segmento de saúde, que logicamente é extremamente afetado por isso, a gente tem que contribuir para que a produção agrícola ela chegue e abasteça as cidades e que as pessoas possam ter acesso aos seus alimentos, né? E a agricultura não é diferente, ela também sofre com isso, ou seja, qualquer ação que seja tomada, por exemplo, nos portos do país, ela pode afetar, sim, o abastecimento, ou seja, no que diz respeito às importações e exportações de alimentos. A mesma coisa vale também para o transporte da produção agrícola e dos insumos, e a mesma coisa vale também lá no interior, na fazenda ou mesmo nos distribuidores e cooperativas, no tocante à comercialização de insumos agrícolas. Pensando nisso, a gente propôs um desafio em conjunto com o AgTech Garage, né, que é o hub de inovação do qual nós fazemos parte em Piracicaba, buscando soluções digitais que possam garantir com que a atividade agrícola ela não seja afetada ou seja minimamente afetada nesse momento. Então, nós estamos em busca de startups, de empreendedores que tenham soluções prontas para serem usadas, de fácil acesso, né, e a um custo muito barato ou até mesmo a um custo zero para os produtores nesse momento, tá? E a iniciativa surgiu justamente por conta disso. Como é que a gente pode garantir a manutenção da produção agrícola e o abastecimento de alimentos para a nossa sociedade, tá? Tá certo. Hoje nós temos algumas situações no Brasil, situação de momento, no qual as ações governamentais, principalmente por parte do Ministério da Infraestrutura e Ministério da Agricultura, têm conseguido garantir, por enquanto, né, as ações, principalmente abastecimento, tanto para o consumo interno, quanto também para parte dessas exportações que, por enquanto, não foram interrompidas. Em relação a insumos, principalmente, né, e eu acho que isso tem que ser pensado, que a chegada de produtos aqui no Brasil, pelo que vocês têm visto, que vocês têm discutido, isso pode se tornar um desafio em médio prazo? Isso sim pode se tornar um desafio na medida que você tem, por exemplo, um estrangulamento da malha logística, né? Ou seja, com tudo isso que está acontecendo no mundo e as restrições de operação, por exemplo, do transporte aéreo, muita coisa acaba sendo feita pelo transporte marítimo, né? E aí você tem todo mundo buscando a mesma solução. E isso pode fazer com que insumos eles cheguem atrasados aos países. Com isso, você pode ter um problema na evolução da lavoura e, consequentemente, na produtividade. Então, isso não está acontecendo nesse momento, mas é algo que está no radar de todo mundo, não só do governo, como das empresas privadas, como é o caso da Bayer, né? E isso faz parte, sim, da pauta das discussões que as empresas têm hoje em dia, tá? Certo, Dirceu. Dirceu, quero agradecer sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Ok, Fabiano, eu só gostaria de reiterar que essa é uma atividade que ela é sem fins lucrativos, tanto para a Bayer como para os parceiros, o Sicredi, a Orbia, que é o Marketplace, e mesmo o Fieldview, que estão conosco nessa empreitada com a AgTech, e os produtores eles
estão fazendo os resgates dessas opções a custo zero para que eles possam ter a manutenção da sua atividade, ok? Certo, Disseu. Eu conversei com Disseu Ferreira Júnior, engenheiro agrônomo, falando a respeito dessas ações de apoio ao produtor rural brasileiro. E olha, apesar de toda a situação que tem se criado no país por conta do Covid-19, a verdade é que o desenvolvimento da produção agropecuária segue muito bem. E algumas culturas, inclusive, estão com resultados melhores. É o caso do arroz em relação ao mercado. Sobre este assunto, o nosso repórter Paulo Andrei, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com o diretor técnico do IRGA. E é o que você acompanha agora. Falando sobre a safra do arroz, durante a última semana o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 71% de área colhida. Agora, esse número deve superar a marca dos 80%. E para falar melhor sobre a safra do arroz, eu converso com o Ivo Melo, ele que é diretor técnico do IRGA. No momento, ele se encontra em Manoel Viana, na sua residência, realizando o home office em virtude do coronavírus. Então, Ivo, como a safra do arroz vem se portando nesse período, principalmente em época de colheita? O arroz e a soja, eles têm um comportamento aqui no nosso estado bem, assim, quando um vai mal, o outro vai bem, né? Então, por exemplo, quando nós temos verões de El Niño, que chove bastante, todos os verões de El Niño que chovem muito, é bom para a soja, porque chove bastante, né? Bem na época do verão tem cobertura de água para todo, né? Suficiência de água para toda a cultura de sequeiro, e fica muito nublado, e aí tem pouca oferta ambiental. Então, o arroz, nos anos de muita chuva, ele produz um pouco menos, porque ele tem menos oportunidade de fazer fotossíntese, vamos dizer assim, né? E nesses anos, quando tem infelizmente, a gente teve aí, são quase 6 milhões de hectares de soja no Rio Grande do Sul, e nós tivemos perdas que vão nos deixar mal aí nos próximos anos, pelo menos agora com essa safra aí, né? E não vem numa boa hora, inclusive, né, com toda essa nossa situação aí com o Covid-19. Então, mas como sempre é assim, é histórico, né? Quando dá uma seca forte, uma seca crítica, né? Uma situação crítica de seca, como foi esse verão 19-20, né? Para soja ou para milho ou para outras culturas de sequeiro, o arroz, né? Ele normalmente se dá muito bem. E é o que a gente está observando agora nesse final de safra, né? Nós já passamos provavelmente dos 80% de safra colhida até hoje. Então estamos para os finalmente. E a gente tinha uma expectativa até de que haveria um decréscimo de produtividade nessas lavouras que estão sendo colhidas agora, de 15 dias para cá, por conta de um atraso, né, que a primavera chuvosa em algumas regiões não permitiu que o pessoal aproveitasse a melhor janela de plantio. E até a gente teve uma situação de frio no carnaval, ali na primeira quinzena de fevereiro, que também poderia ter assim prejudicado, e deve ter prejudicado, né, a produtividade, só que ela não se correspondeu em prejuízo maior, porque o mês de março foi tão bom, né, em termos de oferta ambiental, de luminosidade, de radiação para a fotossíntese, e como o arrozeiro normalmente ele tem previsão de água até o final, mesmo nos anos de seca, então é aquela história, o arrozeiro sempre fala, nós precisamos de água no pé e sol na cabeça. E isso é a receita de uma colheita boa. E é o que está acontecendo, né? A nossa expectativa até era que a gente tivesse um pouco menos de produtividade agora, por conta desse atraso no plantio lá na primavera, mas com o mês de março muito bom, e até agora a primeira semana, os primeiros 10 dias aí de abril, também ainda apresentando boa situação, apesar de que agora já não tem mais tanta influência, mas de qualquer sorte, o nosso arrozeiro aí vai colher uma safra, vamos dizer assim, boa, né? Porque nós estamos tendo boas produtividades, claro que ainda é difícil de avaliar se isso vai ser uma safra vamos dizer, de encher os bolsos ou não, né? Porque os custos de produção aumentaram bastante, mas a realidade é que o clima que atrapalhou a soja, que atrapalhou o milho no estado do Rio Grande do Sul, ele acabou ajudando
o arroz, a gente ter uma colheita um pouco acima daquilo que a gente esperava no início, quando demos o start, quando demos a partida para essa safra 2019-2020. E das regiões produtoras de arroz aqui no estado, quem é destaque quando o assunto é produtividade? Já com mais de 80% na semana passada, a Regional Fronteira Oeste já está com média acima de 9 mil quilos por hectare. Ela vem se despontando aí como uma provável, esse ano fazem 2 safras que a Zona Sul tem sido a maior produtividade, e nós estamos, pelas observações aí, provavelmente a Fronteira Oeste esse ano deverá ser a maior produtividade das regionais. Nós somos 6 regiões, né? São Fronteira Oeste, Zona Sul, Campanha, Central, Planície Costeira interna e externa. E elas estão, então, desenvolvendo aí a mais atrasada de todas, que a semana passada estava em torno de 50% da safra colhida, era a região central, mas ela tem uma característica especial, né, por ter muitos produtores, muito mais produtores que nas outras regionais, por serem propriedades familiares, até pequenas, né, são produtores praticamente individuais, aí, com lavouras de 20 até 50, 100 hectares, que tem uma capacidade de colheita muito forte, muito grande. A gente imagina assim, que esse atraso estão descontando aí o adiantamento que tinham as outras regiões em relação à região central, estão descontando. Mas, ainda assim, deverá ainda irmos na região central até o final do mês de abril colhendo. Ivo, a gente sabe que essa questão do coronavírus afetou toda a sociedade, mas em função do transporte do arroz, alguns municípios limitando o acesso de alguns caminhoneiros, isso prejudica o produtor e as cooperativas? Isso chegou a acontecer aqui, né? Em todas as regiões arrozeiras, houve no início do isolamento, dos decretos, de paralisar tudo, houve uma interpretação de que seriam serviços essenciais, né? E o pessoal, de certa forma, não considerava que, por exemplo, peças de máquinas de colher ou de tratores seriam serviços essenciais. Na realidade, uma colheitadeira, um trator, ele precisa ter o suporte, a assistência técnica aí que está localizado na cidade para poder andar. Então, isso foi, inclusive, motivo de negociação, de conversas, de várias discussões aí entre o pessoal que representa os arrozeiros e as prefeituras, principalmente, no sentido de que algumas dessas comércios deveriam ter os seus... deveriam continuar funcionando com todos os cuidados, óbvio, né, com todas as prevenções aí que a gente está acompanhando aí pela imprensa e por todos os órgãos de divulgação. Então, realmente, houve um processo, né, lá no início da colheita, a gente escutou de que caminhoneiros, tem muito caminhoneiro que tem mais de 60 anos, então, grupo de risco, então teve muito caminhão que saiu do mercado aí, né, no primeiro momento, porque o pessoal, claro, foi tomar as precauções como grupo de risco, mas depois isso acabou se estabilizando, né? Ok, Ivo, muito obrigado pela entrevista. E por hoje, aqui do Rio Grande do Sul, era isso que a gente tinha para falar, mas ao longo da semana a gente volta a falar sobre as outras culturas de verão. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. Tá, o Paulo Andrei no Rio Grande do Sul, falando com o diretor do IRGA. Você vai acompanhar agora uma entrevista com o diretor jurídico da Federarroz, realizada por Sara Kircha, falando de questões ligadas a esses fatores e que impactam o setor da risicultura brasileira. Vou conversar então com o Anderson Belloli, gerente jurídico da Federarroz. E Anderson, eu começo te perguntando então a respeito dessa nota conjunta que as entidades lançaram essa semana. Qual que é o principal objetivo dela? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar falando com vocês, telespectadores, sobretudo nesse momento de extrema dificuldade que a sociedade brasileira atravessa, em decorrência de uma série de fatores, numa crise econômica que já vinha assolando, de alguma maneira, a sociedade brasileira e que agora tende a ser agravada, evidentemente, por essa pandemia do coronavírus, que ninguém sabe exatamente como vai desdobrar aqui no país. E
As entidades, né, o setor primário vem trabalhando para manter, para colaborar com a manutenção do bem-estar social nesse momento, sabe? E a nossa preocupação com essa nota foi deixar claro que a garantia alimentar, a segurança alimentar do Brasil no que diz respeito ao arroz, ela resta garantida em mais um ano, em mais uma safra. Então, o primeiro objetivo dessa nota foi trazer mais uma vez, porque já é a segunda manifestação que nós fizemos nesse sentido. O primeiro objetivo dela é deixar muito claro que a garantia alimentar do Brasil ela está mais um ano totalmente assegurada. Isso é o primeiro ponto dessa nota que é muito importante. E o segundo, também deixar muito claro que não há qualquer tipo de especulação por parte do produtor rural no que diz respeito a esse momento, porque o que se percebe? Se percebeu que o preço do arroz e de mais alguns produtos para o consumidor final, ele teve, evidentemente, um aumento de preço, mas isso se deve em decorrência de uma conjuntura de fatores bastante importantes que levaram, eventualmente, a um aumento de preço ao consumidor, dentre eles um significativo aumento, né, Sara, da demanda, da antecipação de compras pelo consumidor no atual momento. A conjuntura onde se está muito mais caro para se importar arroz, isso faz com que, naturalmente, o preço também se eleve para o produtor rural, porque não há concorrência do arroz de fora, então, naturalmente, existe menos oferta no mercado por uma demanda que é muito considerável. Então, em linhas gerais, tá, o motivo pelo qual nós, repito, fizemos essa nota conjunta foi deixar claro esses dois pontos que são bastante pertinentes desse momento que a sociedade brasileira atravessa. Certo, você falou na questão dos preços, né? Até me corrija se eu estiver errado, mas o preço do arroz ele está em torno de 15% mais caro agora, né? Nessas últimas semanas. Isso não se deve, então, a um desabastecimento, mas sim a outros fatores que também acabam sendo um resultado da pandemia, que é o caso de logística, por exemplo, ou não? Essa alta, esse valor mais elevado no preço do arroz, ele já estava previsto antes de tudo isso acontecer? A pergunta é muito importante, Sara, porque nós, ano passado, já fazíamos uma previsão de uma safra 19 e 20 com preços superiores àquelas praticadas em anos anteriores. Lembrando que o produtor de arroz ele vem trabalhando com prejuízo há muitos anos. Mas nós já tínhamos a previsão em decorrência do quê? Em decorrência de uma área plantada muito menor do que a de outros anos aqui no nosso estado e no Brasil, em decorrência do fato da atividade não estar sendo lucrativa. Então, nós já tínhamos a previsão de um aumento de preço. Mas isso teve uma consequência ainda mais alta, maior nesse momento específico, justamente porque, como eu disse, nós temos uma procura, uma concorrência entre empresas para buscar arroz do produtor muito maior hoje do que normalmente se tem, por essa antecipação de compras por parte dos consumidores. Com o dólar, com essa taxa cambial, né, ela está com o dólar bastante valorizado frente ao real, não ocorrem importações para o Brasil, então há uma menor oferta. Nós temos uma menor disponibilidade de fretes, e isso é importante, né, os fretes eles estão mais caros para as indústrias poderem colocar o arroz beneficiado nos centros consumidores, então essa conjuntura de fatores necessariamente parece elevou o preço do arroz ao consumidor. Agora, o produtor ele vem escoando, e é muito importante isso, Sara, e o telespectador precisa entender, o produtor ele vem escoando naturalmente a sua produção. Por vários fatores, nós temos essa tranquilidade na afirmação, justamente porque nós temos inúmeros compromissos do setor arrozeiro que vencem em março e abril, então naturalmente o produtor é obrigado a vender. A taxa CDO, que é a taxa que incide em cima do beneficiamento do saco de arroz aqui no estado, ela tem um aumento significativo ao longo desse março e abril. Então, isso mostra que as indústrias estão beneficiando e estão vendendo arroz. E esse aumento eventualmente ocorrido é natural num jogo de mercado capitalista entre oferta e demanda. Perfeito, Anderson. Eu me recordo muito bem também dos últimos anos anteriores a esse aumento aí no preço do arroz.
dos produtores sempre reclamando que o preço não estava cobrindo os custos de produção. Hoje, por exemplo, eu estou vendo aqui no indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para o arroz, o preço da saca variando no Rio Grande do Sul, né, o principal produtor, entre R$ 51,00 em Dom Pedrito, por exemplo, e R$ 57,00 no Porto de Rio Grande. Lá em Uruguaiana, R$ 51,00 também. Esse valor agora, ele já cobre os custos de produção e ainda sobra uma margem de produtor, ou ele ainda está longe de ser um preço ideal para que a atividade se torne rentável para o orizicultor? Mais uma vez, a tua pergunta ela é importante, né? E isso me dá a condição de afirmar para o nosso telespectador o quê? Agora, essa pergunta é sempre difícil de responder, porque o custo de produção ele depende de produtor para produtor. Tem produtor que tem um custo de produção de R$ 48, R$ 49,00, mas tem produtores que têm um custo de produção de R$ 55, R$ 56. Para que vocês tenham uma ideia, o IRGA, Instituto Unidos do Arroz, apontou para a safra 18/19 um custo de produção médio no estado de R$ 58. Está aí as informações a respeito da FederArroz, mostrando ali questão de custos de produção em relação à produção gaúcha. Você pode acompanhar todas as entrevistas, né, a respeito do arroz acessando o portal sba1.com. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a Agricultura BR traz para você a atração da noite de hoje. Nós vamos ter aí o pardo suíço como grande destaque, aqui touros sendo exibidos aqui no Canal do Boi. E ainda hoje eu trago também uma entrevista exclusiva com Lígia Pimentel, que fala sobre o mercado da pecuária de corte, e eu volto já. O assunto por aqui agora no Canal do Boi é o mercado do gado gordo, a cadeia produtiva. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar pela internet com Lígia Pimentel, da Agrifato, que vai nos responder algumas perguntas e também a respeito de um lançamento de um livro, que daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, mas recebemos ela aqui nos nossos estúdios. Lígia, um prazer conversar contigo. E eu vou começar perguntando a respeito do que tem a cadeia produtiva da carne bovina, como que ela está sendo impactada neste momento pela crise criada pelo Covid-19. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Não dá para negar esse negócio, né? O impacto tem sido muito grande. Hoje o FMI soltou uma projeção aí de queda para o PIB brasileiro de mais de 5%, é uma coisa totalmente inesperada. Nós vamos ter aí São Paulo com mais de um mês fechado em termos de comércio. Isso tem um custo em cima da atividade econômica sem precedentes. A gente já pode dizer que, resfriadinho ou não, já é uma das maiores crises da história. As pessoas continuam comendo, mas diante de uma impressão muito forte de corte do poder de compra, de redução do poder de compra, o que acontece é que as pessoas migram para outras proteínas e a gente sente, de fato, a pressão em cima do mercado pecuário. Essa pressão ela só não é maior porque a gente tem aí China comprando hoje, tem níveis aí grandes a gente está esperando grandes embarques para a China, que devem vir só no segundo semestre. Agora tem um embarque compensatório para a China, porque eles ficaram parados, os embarques ficaram parados lá, agora a gente está mandando de volta, né? Depois da crise do Covid lá. E a gente tem também tendências maiores para o segundo semestre de 2021, boas, mas agora no curto prazo a gente deve viver uma migração do consumo para proteínas de menor valor agregado, né? De carne bovina a gente vai ter que cortar o orçamento, consumir embutidos, ovos, frango, suíno. Há uma percepção, e você pontuou isso muito bem, de uma redução em relação ao consumo interno, né, de carne bovina, o que pode ter uma variação dependendo como que a economia, e principalmente os trabalhadores, a sociedade brasileira, ela acaba absorvendo a situação da crise. Esse consumo, essa carne que deixa de ser consumida no Brasil, pode ser absorvida através das exportações, principalmente em outros mercados, mas essencialmente China? Uma parte sim, mas não na sua totalidade. E quando eu falo isso, eu estou querendo dizer nos próximos 2 a 3 meses, né? Eu acho que 2 meses, vamos colocar aí como um prazo bem factível. Por quê? O que a gente está embarcando agora para a China hoje
são encomendas, são pedidos realizados entre dezembro e janeiro. Dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Então, o que foi pedido naquele período está saindo agora. Então, naquele período, eles estavam começando a viver o pior momento do coronavírus. Entre janeiro e fevereiro, foi o pico do problema para o mercado chinês, né, que é a nossa grande estrela e levou aí mais ou menos 43% da produção brasileira. Janeiro e fevereiro, eles ficaram parados, né? Além do ano chinês, depois do ano novo chinês, o governo mandou ficar todo mundo em casa para evitar a disseminação do vírus. E aí, os pedidos caíram por terra, né? A entrada de novos pedidos foi muito prejudicada porque as pessoas pararam de sair às ruas para consumir carne bovina. Basicamente, o consumo lá de carne bovina é feito nos restaurantes e refeitórios, mostrando que as importações de carne bovina pela China bateram recorde de 238 mil toneladas em março. Ou seja, entrou muita carne lá em março. Então, nos próximos 2 meses, a gente não espera uma arrancada muito forte da China, não. Agora, para o médio prazo, que é segundo semestre, sim, né? A partir de março, as pessoas começaram a voltar às ruas, agora em abril também. Em primeiro lugar, eles vão consumir esse estoque que eles formaram agora, mas no segundo momento eles vão voltar a consumir. A gente deve regularizar, voltar para um nível regular de exportações para eles. Lígia, há questões que produtores rurais, telespectadores têm questionado com uma certa frequência em relação aos valores da arroba do boi gordo. Empresas privadas apontando no estado de São Paulo, mercado paulista, algo entre R$ 192 e R$ 194 por arroba, enquanto que o indicador CPEA entre R$ 198 e R$ 202. O que tem dado essa diferença, o pesado, é o boi China, Lígia? A gente tem aí na composição da média dos negócios do CPEA a entrada de boi China, que está entre 10 a 15 reais acima do boi comum, né, de premiação. Então, quando a gente tem a composição dos negócios aí média ponderada, essa participação do boi China na média eleva o CPEA em relação aos balcões dos negócios. A gente não participa aí do levantamento dessas consultorias, mas muito provavelmente é esse o motivo da diferença. Lígia, e você está lançando um livro que já está sendo que é bastante comentado já, a respeito da administração de riscos pecuários. Hoje, mais cedo, até falava com alguns colegas, com o Jorge Zaidan, a respeito do pecuarista fazer o RED, de ter algumas garantias. Como é que o pecuarista tem trabalhado isso? Algo que é muito comum para agricultor, mas que na pecuária ainda garantir-se de algumas situações, é algo ainda que ele está começando a fazer, ou fazer com mais expansão. O que trata o livro, como que você chegou a elaborar para chegar às questões que foram colocadas lá? Eu tenho um histórico aí de consultoria de mercado e de trabalho em corretora de valores, onde eu aprendi tive um aprendizado muito profundo na área de gestão de risco de preços, utilizando contratos futuros. Então, eu quis aliar as duas coisas e, basicamente, é o coração da nossa empresa, né? É o principal, é pelo que as pessoas mais nos conhecem, né? Então, a análise de mercado sem ação, ela não serve para muita coisa. Então, a gente trouxe essa ideia de casar nossa natureza de casa de análises com ação, com o que fazer. E ao longo dos últimos 9 anos de empresa, a Agrifato foi fundada em 2011, quase 9 anos de empresa já, nós tivemos casos muito emblemáticos de RED, tanto de sucesso como alguns casos que não deu muito certo, porque não tem nada garantido, né? Então, o que eu trago, na verdade, é um guia prático sobre como fazer o RED, de modo que você aplique especificamente a melhor ferramenta para a sua empresa rural, que é única. Cada empresa rural é como uma digital, cada um tem uma natureza de funcionamento, uma necessidade específica. Não todas estão no mesmo ponto, no mesmo nível, né? Com a mesma disponibilidade de caixa. Então, eu trouxe os casos emblemáticos descritos nessa publicação para a gente mostrar um passo a passo, um guia prático, bem aplicável, sobre como é feito o RED ou a administração de risco de preços. Por quê? O risco de preços, o risco da atividade pecuária, ele aumentou muito nas últimas temporadas. Além de o boi gordo perder valor ao longo do tempo, porque ele é uma commodity, e a gente sempre precisa ganhar em escala para continuar vivo, para continuar vivo na atividade, ativos aí na produção pecuária,
a volatilidade dos preços, ou seja, a oscilação dos preços aumentou muito de 2017 para cá. E isso aumenta ainda mais o potencial de risco de se machucar com a pecuária. Então, mais do que nunca, é necessário a gente pensar em como se proteger de quedas que possam ferir o resultado operacional da atividade. Então, eu trouxe de uma maneira bem prática, focada especificamente no pecuarista, né? Não é generalizado como as publicações que a gente conhece, que já existem. Então, pela primeira vez, a gente escreveu sobre pecuária, sobre riscos da pecuária, riscos de preço da pecuária. Então, hoje vai ser o lançamento do livro, eu estou fazendo um webinar, já que a gente está com o problema aí do coronavírus, né? Não dá para se encontrar para fazer uma noite de autógrafos, mas eu vou fazer um webinar de lançamento ao vivo hoje, às 19 horas. É só entrar no nosso site para se inscrever, e lá nós vamos falar aí como fazer o gerenciamento de risco, como aplicar um plano estratégico de gestão de risco na sua propriedade rural, como escolher a melhor ferramenta, né? E por que isso é importante. Vai ser uma abordagem bem técnica, mas é para lançar o livro, para a gente falar sobre esse tema, que a gente tem recebido um aumento de demanda muito grande diante desse sobe e desce do mercado. Então, por exemplo, você comprou bezerro lá no final do ano passado, ou reposição, qualquer reposição, pensando aí que o boi ia 250, e agora olha o que a gente está vivendo, coronavírus, totalmente inesperado, ninguém imaginava que isso fosse acontecer, muito menos que teria essa magnitude. Então, para a gente não ser pego de surpresa aí com problemas que não dependem da gente, né, a gente faz a administração de risco de preços, e é sobre isso que a gente vai falar. Tá certo. Para encerrar, Lígia, o pessoal já pode comprar o livro, acessa o portal, como é que faz? Pode comprar o livro, a gente estendeu aí a promoção de pré-lançamento. Quem entrar no site hoje é agrifato.com.br. Entra lá, tem o link do webinar, tem o link da loja. No link da loja você pode comprar o livro dentro da... Está com preço mais barato hoje, está com preço melhor, a gente está dando um desconto de lançamento. Vai o livro autografado para quem comprar também. E eu acho que o mais importante é que a gente está dando 6 meses de assinatura de um relatório semanal nosso de estratégia, né? Então, a pessoa vai receber o relatório. Eu acho que esse é o grande ativo aí dessa compra promocional. Então, a gente vai dar o relatório também para você saber como fazer o hedge e depois se orientar de acordo com o momento de mercado. Tá bom? Então fica aí a promoção, fica à disposição, é só entrar no site, fazer sua compra. Essa promoção ela vai até hoje, tá? Até o final do dia de hoje, a partir de amanhã é venda normal. Então é uma promoção de pré-lançamento, e para comemorar aí o lançamento hoje também, depois de mais de um ano de trabalho, escrevendo o livro, com a jornalista Flávia Tonin, que fez a curadoria editorial para mim. Ficou uma linguagem bem acessível. Eu tenho pessoas fantásticas, tive a sorte de contar com pessoas fantásticas apoiando aí o livro. Então, o seu Wilson Brockman, grande produtor, primeiro cruzamento industrial, quem fez foi ele no Mato Grosso do Sul, lenda da genética, falando sobre o lado do produtor. Ele escreveu o primeiro prefácio do livro. Tem o Maurício Palma Nogueira também, que é o idealizador e realizador aí do Rally da Pecuária. Ele está escrevendo também sobre o ponto de vista da necessidade de aplicar tecnologia na pecuária para vencer o aperto arroxo das margens. E, por fim, eu tenho a revisão do Arnaldo Correia, que é a lenda dos derivativos no Brasil. Sou muito grata para esses parceiros. Então, fica aí a oportunidade, né, de você participar desse lançamento do livro e ainda levar ele com autógrafo. Aí vai ser bem bacana, eu vou ficar contente. Tá certo. Lígia, obrigado pela entrevista, parabéns pelo livro. Conversei com Lígia Pimentel, da Agrifato, portanto, hoje tem esse lançamento. Você tem mais informações também no portal do sba1.com. Bons negócios, para falar de bons negócios, eu vou receber de novo aqui nos estúdios o Adriano Edival, já participou comigo ontem, falava de uma das atrações da noite de ontem, mas hoje nós vamos falar da raça Pardo Suíço, porque nós temos oferta de touros na noite de hoje pelo Canal do Boi. Boa tarde, Adriano, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fabiano. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos de casa que estão acompanhando a Agricultura BR. Caneta e papel na mão e tome nota, porque nós vamos apresentar a você reprodutores que vão fazer a diferença no seu plantel. Por quê? Há uma procura muito grande por animais que tenha qualidade na sua carne, que tenha qualidade na sua carcaça. E o Pardo Suíço traz
essa qualidade na carne. E outra coisa interessante, há uma procura muito grande por fêmeas F1, fenotípicas de primeira geração. Então essas fêmeas que esses touros produzem, vale a pena você fazer o seu investimento no reprodutor para produzir as fêmeas de primeira geração, são fêmeas meio sangue. Aí nós estamos mostrando algumas imagens para ilustrar, mas pode colocar para mim o lote 1, já está na tela o lote 1, para que os amigos fiquem à vontade e façam bons investimentos e bons negócios. O detalhe é, esse touro que aparece na tela, ele vem com 41 centímetros de perímetro escrotal. Esse touro, ele é do Márcio Pampola, são alguns vendedores. Nós temos o Márcio Pampola, tem o Paulo Branco, tem o José Branco, tem o Vitor da Lasta, que é vendedor também. Então são alguns, o Célio Ramos, que vai vender neste evento que nós vamos realizar hoje à noite com transmissão pelo Canal do Boi. O pessoal da técnica pode ir rodando os lotes aleatoriamente. Lote 1 que aparece na tela, um touro pesado, 670 quilos, é um filho do Zeno, com 41 centímetros de perímetro escrotal. Touro interessante. Aliás, todos os animais que nós vamos apresentando são animais extremamente rústicos, são animais extremamente adaptados, acostumados com o clima, uma temperatura aqui dos trópicos, então você pode ficar tranquilo e à vontade para fazer os seus investimentos. O lote 20 aparece na tela. Esse lote 20 é um touro que vem com 550 quilos, 40 centímetros de CE. Ele é filho do Lucy Vernon e que é Medor. Ele é de criação do José Branco, também como eu havia dito, a família Branco coloca os seus reprodutores à venda, faz um trabalho muito sério. Há uma oferta muito restrita de pardo suíço no Brasil, e aí quem quer fazer o cruzamento industrial, o pardo suíço encaixa perfeitamente, e esse pardo suíço, ele é voltado mais para o corte. Lembrando, mesmo assim, o pardo suíço ele tem uma habilidade materna muito expressiva, muito interessante. E há uma procura muito grande por fêmeas F1. Então, esse touro vai fazer fêmea F1. Nós temos touro para fazer touro também. Nós temos touros que vai à venda, que esteve em coleta em Central, né? Por exemplo, o lote 13 que aparece na tela aí, esse lote 13, deixa eu passar a informação para os amigos que estão nos acompanhando aqui pelo Canal do Boi, é outro touro destaque do nosso trabalho que eu quero fazer questão de te apresentar com 39 centímetros de CE. É um filho do Brutus, e vem do criatório do Paulo Branco também, com 39 de CE, geração 2018. Nós temos alguns touros só, 1, 2, 3, 4, 5 touros geração 2017, os outros são todos geração 2018. Então nós temos alguns criatórios de pardo suíço no Mato Grosso do Sul também. Nós temos o Brasil todo usa o pardo suíço, porque é um pardo suíço adaptado, é um pardo suíço rústico, pelo zero, então realmente vale a pena. Esse lote 44, eu queria fazer a junção dele com aquele lote, eu acho que é o lote, não é o 7, é um lote que o pai dele é um touro de Central. Eu queria fazer questão de mostrar o lote 44. É irmão dele, nós vamos vender, na verdade. Esse touro vai à venda e eu queria mostrar o pai dele, que é um touro de Central, que é o Diplomata. Não sei se tem imagem do Diplomata para colocar na tela para nós, né? Ele é irmão do 44. Esse é o Diplomata. Esse touro aí, ó. Exatamente. O Diplomata está aí e ele é irmão daquele 44 que eu te mostrei. Esse é um touro que foi coletado, touro de Central. Então, realmente, um touro interessante. Eu estou mostrando que o irmão dele, para você ver, olha a grossura desse reprodutor, olha o volume que é de carne no posterior que esse touro tem. Realmente, quem quer fazer o cruzamento industrial, quem quer colocar uma base zebuína e produzir aquela bezerrada pesada, diferente, com qualidade de carne, e isso é uma tendência que vai crescendo no Brasil. Qual que é a tendência que está crescendo no Brasil? Carne gourmet. Então, todo mundo quer comer uma carne de qualidade. Nós estávamos comentando aqui em off justamente sobre isso. A carne de qualidade, ela vem crescendo a oferta e a procura no decorrer dos anos. Então, quem quer produzir carne de qualidade, faça o seu cadastro antecipadamente, através desses telefones que aparecem no seu vídeo, quem tem interesse. Nós temos um frete facilitado, Fabiano, para todo o Brasil, nós vamos atender. Nós temos duas rotas, partindo de Lages, em Santa Catarina, até São José do Rio Preto, que dá 1.000 quilômetros, e partindo de Lages até Dourados, no Mato Grosso do Sul, que dá 1.000 quilômetros também, e aí não é por causa de frete que nós não vamos fechar negócio. Maravilha, e você está trabalhando bastante, isso é bom. Doce. Muito bom, Adriano Dival. Então, Adriano Dival bate martelo na noite de hoje. Vou encerrar o programa com o Adriano aqui. Vamos encerrando. Pode soltar a imagem aí dos lotes que nós vamos ter à disposição, lotes que vão estar na noite de hoje, leilão virtual às 20h30. É claro que aqui pelo Canal do Boi é o Pardo Suíço por aqui. Desejo a todos uma excelente tarde. Boa tarde, Adriano. Daqui a pouco a gente volta às 16 horas com as informações do Agricultura BR, terceira edição. Até mais! Valeu.